Sejam todos e todas muito bem-vindos ao nosso canal. Eu sou Edson Gomes e hoje vamos falar um pouco sobre Jesus e Israel. A primeira coisa que nós precisamos compreender, quando eu me refiro a Israel aqui, não é esse Estado de Israel que aí está em guerra com os estados da vizinhança, mas o povo de Israel. E Israel, quando nos colocamos aqui, estamos falando em si do judaísmo, né? Em si do povo judeu de Israel, e por isso a relação de Jesus com Israel no Novo Testamento, a gente percebe que é uma relação complexa, né? E multifacetada, ou seja, Jesus vai ter muito, vai ter muito, digamos assim, macetes para conviver nessa sociedade judaica de onde ele tem sua origem, né, de onde ele é vindo, mas que em determinado momento essa sociedade vai o rejeitar. Uma primeira coisa que nós vamos compreender é que Jesus é apresentado como o Messias, né, como o Messias para o povo judeu, para o povo de Israel, né, para os israelitas, né. E nessa apresentação não há uma aceitação, a primeiro momento, não há uma aceitação de Jesus como esse Messias. Mesmo assim, Jesus começa a sua vida messiânica, a sua vida, né, o seu ministério, e Jesus vai ministrar principalmente em Israel. Então essa relação de Jesus com Israel vai ser uma relação que vai ser marcada por conflitos e rejeições, né? Vai haver uma resistência que vai implicar na rejeição de Jesus, e vai haver uma certa disponibilidade de sua fala que vai implicar aí numa rejeição. Jesus, como Messias, ele é apresentado como esse Messias prometido a Israel, conforme Mateus 1,7, Lucas 1,32, 33. Lá em Mateus 17, diz assim: de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. De Davi até a deportação para a Babilônia, são 14 gerações. E desde a deportação da Babilônia até Cristo, são mais 14 gerações. Mateus e Lucas vão falar aí de uma genealogia de Jesus, de uma origem de Jesus, ligada a esse judaísmo, a casa de Davi, principalmente a casa de Davi, né? Para tentar, digamos assim, ou a tentativa, digamos assim, de justificar esse Jesus como Messias de Israel, como Messias do povo judeu, né? Então a gente vai perceber. Lucas, em 32 e 33, vai dizer: este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Em Lucas 33 vai dizer: e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Então isso é Lucas reafirmando, né, esse Jesus israelita, judaico, né, esse Jesus que era a representação de um judaísmo histórico, e ao mesmo tempo um Jesus que vai ser rejeitado por esse povo de Israel, por esses israelitas, né? Então é importante que a gente compreenda que a messianidade de Jesus é fundamental para a compreensão de sua relação com os israelitas ou com os judeus. Vai haver aí um conflito religioso, né? Jesus termina nas suas pregações, nos seus ensinamentos, né? Como ele vai dizer, por exemplo, Mateus 23 e 27, Mateus 23 e 27, ele vai dizer: é de vós, escribas e fariseus. Quem são os escribas e fariseus? São judeus
né, ligado ao judaísmo, né, ao judaísmo, e ele vai chamar de hipócritas, né? Pois que sois semelhante ao sepulcro caiado, que por fora realmente parece formoso, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de todas imundícies. Jesus critica essa sociedade israelita, critica esses israelenses ou esses judeus, né? Então Jesus critica a hipocrisia dos seus líderes religiosos. Jesus vai desafiar a autoridade desses líderes religiosos, portanto do judaísmo, né? Esses líderes religiosos judeus se sentiram ameaçados com a presença e os ensinamentos de Jesus, que vai redundar aí, né? Vai acirrar esse conflito religioso entre Jesus e o judaísmo. Então há uma rejeição, e essa rejeição vai levar à crucificação de Jesus. Jesus foi rejeitado pelo povo judeu, né, e crucificado pelos romanos. Havia aqui uma relação, né, uma relação de tarefa entre os romanos e os judeus, né, porque os judeus não podiam sujar suas mãos com sangue, né, portanto entregavam para que o Estado romano fizesse essa crucificação, para que os soldados romanos, os generais romanos autorizassem a crucificação. Mateus 27:1 vai trazer isso bem nitidamente. E chegado amanhã, todos os principais sacerdotes e anciãos do povo formavam juntamente um conselho contra Jesus para o matar, ou seja, os líderes religiosos judaicos israelitas, né, formaram um conselho e decidiram pela crucificação de Jesus. A rejeição e crucificação de Jesus são fundamentais para a compreensão da salvação da humanidade. Por quê? Porque Jesus vai formar a nova aliança. Jesus estabeleceu uma nova aliança com a humanidade. Assim você tem Mateus, por exemplo, 26-30, Lucas 20:20, né? Vai estar bem explícito isso. A nova aliança é aberta a todos os povos. Agora, não só mais os judeus, mas a todos os povos. A nova aliança é baseada no amor e no sacrifício de Jesus. Eis o Cordeiro de Deus, o próprio Jesus. Não mais no judaísmo clássico, você tinha que sacrificar o cordeiro, né? Jesus é contra esse sacrifício, a venda de animais para sacrifício no templo, no período de festa, a gente vê muito isso, né? A gente lê muito isso, né? Então essa nova aliança é fundamental para se compreender a mensagem de Jesus. Então, Jesus vai ser o responsável por essa nova aliança, embora tenha sido odiado pelos israelitas, pelos judeus, ou pelo judaísmo, que é a sua origem religiosa, né? Esse é o nosso estudo dos cristãos de hoje, né? A relação de Jesus com Israel, com os judeus, né? Mas de fato com Israel, né? E o que redundou na sua rejeição e na sua crucificação, embora ele tenha sido apresentado como Messias. Se você gostou do nosso vídeo, você deixa aí a sua curtida, tá certo? Se você também não gostou, você deixa a sua descurtida, né? E se você puder, comenta aqui o que você achou e qual tema você gostaria que nós discutíssemos. Até o próximo vídeo.